Se você entrar na cabeça de um artista, você vai entender que a forma dele pensar é completamente diferente da maioria das pessoas. O artista sempre subverte tudo, né? O que é seguro para ele não é o que é mais importante. O que é mais importante para ele é ele poder exprimir suas ideias, sua arte, sua forma de pensar, suas loucuras. Como que foi esse começo? Como que você produziu seu primeiro disco? Produzir na garagem de casa, né, os primeiros discos. Porque, na verdade, assim, existiam duas questões. Primeiro, realmente, a grana, que era curta, né? Eu havia feito uma poupança para poder mergulhar no universo musical, então eu tinha um pouco ali de pé no chão para isso. E então eu concluí rapidamente, no conhecimento que eu já tinha, que para pagar um produtor, um bom estúdio para fazer do jeito que eu queria, eu ia pagar muito caro, né? Então eu tive que aprender a fazer. Emprestei alguns microfones, algumas coisas, fui juntando a galera, chamei os músicos amigos e a gente começou a gravar em casa. Coragem é o primeiro instrumento de um artista. Se eu convidar vocês que estão assistindo, vamos montar um negócio, uma empresa, para produzir algo, e esse algo a gente não vai conseguir vender para as pessoas, a gente vai ter que dar de graça para as pessoas e ainda fazer propaganda para elas quererem esse produto. Quer montar esse negócio comigo? Claro que não, né? Já nasce quebrado. Isso é música, meus queridos. Isso é música. Caramba. É exatamente a música. E assim, qual conselho você dá para quem quer viver da música? Tem algum conselho? Tem. O primeiro conselho é pôr os pés no chão. Esqueça a vida de glamour que você vê na televisão, que você vê dos grandes artistas. Esqueça. Isso não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser a música. Alô Brasil, que enfrenta a planilha de dia e sonha com o palco à noite. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o talk show que acredita no improviso da vida e na verdade por trás dos bastidores. Hoje o papo é com quem trocou a engenharia pela emoção, o concreto pelo microfone e transformou o brega em arte e resiliência. Eu sou Marcelo Mello, fundador da Spaces, contador raiz e fã de histórias reais. Aqui a gente conversa sobre a vida do dono, do artista, do guerreiro, com o microfone aberto, mas sempre sem firulas. Então já ativa o sininho, porque toda quinta-feira às 19h tem episódio novo no ar, no YouTube e no Spotify, recheado de inspiração, café e muita coragem. Ele é engenheiro civil por formação, mas se reinventou como cantor, compositor e showman. Já passou pelos palcos como o Programa do Faustão, Altas Horas, no De Noite com Danilo Gentili, e no porão de casa gravou seus primeiros discos e no coração do público conquistou espaço com a sua irreverência, com a sua autenticidade. Entre bregas, Elvis e ternos estilosos que vocês vão ver daqui a pouco, ele tem muita carisma. E hoje o palco é dele, Rodrigo José. Seja muito bem-vindo. Meu querido, obrigado a todos. Obrigado a todos que estão em casa assistindo, né? Será muito legal, pode ter certeza. Sim, gente, o Rodrigo, você que não conhece, né? O Rodrigo é aqui da nossa cidade de Americana e ele faz um sucesso, gente. E é uma honra muito grande trazer esse homem aqui hoje. Não pensa que foi fácil não, a agenda do cara é disputada. Mas vamos lá. Rodrigo, começa dizendo pra gente, então, como foi esse começo seu empreendedor, né, da sua história? Na verdade, eu, engenheiro civil, trabalhando com engenharia, já fazia 10 anos de formado, né? Mas a paixão pela música que eu descobri ali no finalzinho do curso de engenharia, um belo dia cantando num karaokê aqui de Americana, eu descobri um talento para cantar e aquele bichinho picou, sabe aquela coisa, né? Aquele aplauso, né? Aquela sensação boa. E aí eu fui levando a engenharia e a música meio paralelamente, né? Tinha uma banda de rock e tal. Até que um belo dia eu pensei comigo assim, de maneira bem empreendedora, eu falei, pô, se eu não dedico quase nada do meu tempo à música e eu já estou conseguindo fazer vários shows,
E se eu dedicar full time, né, à música, o que vai acontecer? E aí foi o que eu fiz. Com muita coragem, acabei deixando a engenharia de lado, gravei os discos, além do trabalho que eu já fazia de Elvis, eu comecei a lançar músicas que estavam na gaveta há muito tempo, né, composições minhas que estavam lá paradas há muito tempo. E lancei tudo isso e tudo deu muito certo. Logo de cara deu muito certo com a primeira música. E nós estamos aqui hoje. Nossa, que legal. E que ano foi, Rodrigo, aproximadamente, que você se formou em engenheiro? Formei engenheiro já em 1970 e pouco, né? Brincadeira. Foi ali anos 2000 e pouco, né? Já faz bastante tempo. Mas realmente o lançamento que mudou a minha vida aconteceu em 2016, que foi uma música que a gente gravou. 9 anos atrás. 9 anos atrás. Né? Puxa. E o que fez assim explodir? O que aconteceu de diferente? Você tentou coisas diferentes? Como que foi? Olha, eu acho que não. Na verdade, eu segui meu coração. Eu sempre pensei na música como uma forma de a gente, do artista, né? Colocar para fora o que ele sente, o que ele gosta, né? E diferentemente de muita gente, sem criticar, cada um está correndo atrás do seu, né? Mas muita gente pensa de forma comercial a música, né? O que está dando certo, o que está rolando e acaba tentando reproduzir aquilo. E eu fui na contramão completa disso, né? Comecei a fazer músicas que eu gosto, né? O estilo que eu gosto, misturando a música romântica, popular, que muita gente chama de brega, misturando isso com uma sonoridade de artistas como Tom Jones, Joe Cocker, Elvis, mais recentemente Amy Winehouse, né? Bruno Mars usa muito desse estilo. Então, essa sonoridade a gente trouxe para a música romântica, brega, e fez uma mistura que deu muito certo. E logo de cara as pessoas gostaram muito, né? A partir do primeiro clipe que a gente lançou, foi muito legal e já começou uma repercussão muito grande, né? Entendi. Tem muita gente que acha que o brega, eu pensava isso, né? É tipo aquelas músicas de zoeira, Mamonas Assassinas, essas coisas, mas não tem nada a ver, né? Olha só, na verdade assim, existe o artista originalmente intitulado de brega, que era um artista romântico brasileiro. Isso aí começou nos anos 60, né? Isso, então, inclusive, é uma maldade muito grande que aconteceu só no Brasil, tá? Porque você pega lá fora do Brasil, o grande artista brega da história da humanidade foi Elvis. As roupas do cara eram completamente espalhafatosas, as músicas do cara falavam de ciúme, de traição, de solidão, desde Heartbreak Hotel, Suspicious Minds, todas as músicas dele falavam os mesmos conteúdos que você tem na música brega nacional. Só que no Brasil, por conta da época de regime militar, a gente teve os artistas que, para fugir da censura, começaram a abstrair as letras das músicas. Então as letras começaram a ficar de difícil entendimento para que pudessem fugir da censura na época. E com isso virou moda no Brasil você ser um artista engajado, né, nas questões sociais e abstrair a letra. E aqueles artistas que já faziam música romântica desde os anos 30, 40 na Rádio Nacional, eles foram intitulados de bregas, porque esses caras não são engajados, eles estão falando de amor, a gente tanta coisa para correr atrás de questões sociais e eles falando de amor. Então taxaram eles de uma segunda categoria na música brasileira. E é engraçado que houve uma inversão total. O que é MPB de fato, que é música popular brasileira, popular de fato, deveria ser essa música, que é a música que mais conquista o público, né? O que hoje é entendido como MPB deveria ser mais uma música intelectual brasileira, né? Eu gosto muito dos artistas da MPB, né? Mas eles não são populares, de fato não são populares, nunca venderam tantos discos quanto os artistas mais populares, mais românticos, né? Tanto é que existe reconhecidamente, né, na história da música, os artistas que sempre sustentaram as gravadoras e pagaram pelas produções dos grandes artistas da MPB foi o dinheiro das vendas dos artistas bregas. Sério? Nossa. Os MPB, pessoal mais intelectual, nunca vendeu disco no Brasil. Quem bancava os discos deles em Nova York, as mixagens em Londres e tal, eram as vendagens dos discos dos artistas bregas. Isso todo mundo já sabe na história da música brasileira. Legal.
E o que te fez tomar a decisão de largar a engenharia, né? Que é uma, vamos falar assim, é uma carreira mais sólida. As pessoas falam, eu quero ser dentista, advogado, engenheiro, para virar um cantor da noite, assim. Não deu medo? Eu falo assim, a questão de segurança, profissionalmente falando. Olha, se você entrar na cabeça de um artista, você vai entender que a forma dele pensar é completamente diferente da maioria das pessoas. O artista sempre subverte tudo, né? O que é seguro para ele não é o que é mais importante. O que é mais importante para ele é ele poder exprimir suas ideias, sua arte, sua forma de pensar, suas loucuras. E isso mudou o mundo. Não só entre os artistas, mas os pensadores, os filósofos, são os grandes loucos maravilhosos que a humanidade deu pra gente, né? E então, assim, não tem uma explicação possível de ser compreendida se você não tiver realmente na cabeça do artista que pulsa isso, que vive isso, né? Então isso sai da gente, não tem jeito. Então a gente abandona tudo por isso. É meio uma loucura mesmo. Poxa, que legal. Todos os entrevistados que a gente traz aqui no Gestão Sem Gravata, que a gente trouxe até então, até este episódio, todos largaram, né, um trabalho, de repente, fixo que tinham para empreender, montar um negócio, porque tinha um sonho também no coração, que nem o pessoal da marcenaria, que eu entrevistei esses dias para trás, eles fizeram tipo uma loucura, largou o emprego fixo que ele tinha e acreditou. Por quê? Porque ele gosta de entregar o seu trabalho para as pessoas, não é o dinheiro. Sim, é ver a satisfação, é contribuir de alguma forma, né? E entretenimento, música, meu Deus, é fantástico. Eu entendo. Legal, Rodrigo. E no começo, deve ter sido bem difícil, né? Porque assim, você não era conhecido, de repente eu não sei como que era a situação financeira para começar gravando em estúdio. Como que foi esse começo? Como que você produziu seu primeiro disco? Produzir na garagem de casa, né, os primeiros discos. Porque, na verdade, assim, existiam duas questões. Primeiro, realmente, a grana, que era curta, né? Eu havia feito uma poupança para poder mergulhar no universo musical, então eu tinha um pouco ali de pé no chão para isso. E então, eu concluí rapidamente, no conhecimento que eu já tinha, que para pagar um produtor, um bom estúdio, para fazer do jeito que eu queria, eu ia pagar muito caro, né? Então, eu tive que aprender a fazer. Emprestei alguns microfones, algumas coisas, fui juntando a galera, chamei os músicos amigos e a gente começou a gravar em casa. E ficou maravilhoso porque aquilo ficou muito mais a nossa cara do que se outras pessoas tivessem feito, né? Então eu procurei, tive cuidado detalhista assim, de escolher amplificadores da década de 70, instrumentos antigos, sabe? Coisas para dar uma sonoridade, que era a sonoridade que eu queria. Aquela sonoridade dos anos 70 mesmo, né? Então a gente conseguiu fazer realmente um trabalho que eu fico até emocionado, sem ser de forma nenhuma presunçoso aqui, mas eu fico muito emocionado quando eu me lembro de grandes produtores da música brasileira, o maior deles, o Liminha, que produziu os maiores artistas dos anos 80, sabe? Um deus da música, um cara que tocou até nos Mutantes, né? Ele me encontrou no programa do Faustão e falou que era fã do meu trabalho. Então eu fiquei assim, eu zerei a vida, sabe? Zerei a vida. Outros artistas que eu conheci que também sempre disseram assim, que gostaram muito do trabalho que a gente fez. Então assim, volto a dizer, quando a gente não segue um modismo e a gente procura extrair o que está na nossa alma, cada um de nós tem uma individualidade, um ineditismo maravilhoso e que é isso que é o que dá valor para cada um de nós, né? Somos únicos, cada um de nós é único. Se as pessoas entenderem e procurarem ouvir o seu coração e realmente pôr para fora, independente da profissão que seja, né? Ouvir o seu coração, as histórias que você contou, a pessoa abandona uma profissão que não gosta tanto porque ela está ouvindo o coração dela no fundo. Quando a pessoa tem capacidade de ouvir o coração e deixar um pouco a mente de lado, que a mente se preocupa muito com conta, se preocupa muito com muita coisa, mas você só vai ser feliz realmente se você seguir o coração e fazer o que você gosta. Então, isso é maravilhoso e cada um de nós tem uma magia que vale a pena. Nossa, gente, se eu terminasse o podcast agora, já tínhamos ganhado já esse episódio, né? Anote o que esse homem está falando, que olha... São palavras que vêm realmente do coração, a gente vê. Mas, Rodrigo, conta pra gente sobre a música
Desapareça, porque parece que essa daqui foi a que explodiu, não é verdade? Foi. Desapareça era uma música completamente desconhecida, não é uma composição minha, é de Sebastião Ferreira da Silva. Ela é completamente desconhecida no Brasil. Eu vasculhando discos dos anos 70 para pegar algumas músicas que me interessariam e tal. Eu descobri num disco do Ronaldo Adriano de 74. Fui ouvir o disco inteiro, de repente Desapareça começou. Eu falei, essa é uma das músicas. Mas eu tinha gravado 24 músicas. Desapareça era apenas mais uma ali. Mas quando eu terminei e coloquei ele, fiz aquela pesquisa de opinião da família e dos amigos, todo mundo falou, Desapareça é boa, Desapareça é boa. E aí a gente resolveu fazer um videoclipe, mais uma vez seguindo o coração, pelas ruas da cidade americana, com os amigos com câmera na mão, uma ideia assim inusitada, né? Você pode acompanhar, inclusive vale muito a pena assistir esse clipe. Esse clipe teve mais de 20 milhões de visualizações. E é um clipe que fala exatamente disso. O cara vivia uma situação ali, um relacionamento complicado, a esposa traindo, usando ele para serviços domésticos, o cara preso naquela vida. De repente a mulher vai embora e o cara se liberta e ele vai para encontrar os amigos no bar, os amigos que ele gosta. Então é um reinício. Então ele fala para a mulher, desapareça, né, que eu quero viver minha vida, tal. Então foi mágico porque tinha uma verdade no clipe, tinha uma verdade na história que a gente contou, e isso tocou o coração das pessoas. Né? E essa música já foi trilha sonora de algum... Sim, essa Desapareça foi trilha sonora de um episódio da Malhação, na Globo. Depois eu conheci o compositor, o seu Sebastião Ferreira da Silva, já no finalzinho da vida. Estava com câncer, tadinho, chorei com ele, abracei ele, agradeci demais. E é uma música maravilhosa mesmo. E teve mais alguma música que já foi trilha sonora? Sim, aí são composições minhas, né? A minha composição Eu Te Amo já foi trilha sonora de um filme nacional chamado Jeitosinha. Eu até brinco no palco, né? Um filme que conta a história do cara que se apaixonou por uma moça e depois descobriu que ela era travesti. E é uma história bem legal. Isso aí, poxa vida, o amor é maravilhoso, né? E também essa música foi trilha sonora de uma minissérie do Miguel Falabella na Globo também, Eu, a Vó e a Boi. Não só essa música, mas outras 10 músicas minhas foram trilhas sonoras da minissérie. Então toda a abertura da minissérie, toda troca de cena tem sempre uma música da gente. Então é muito bacana ter esse reconhecimento aí. Top. E o sertanejo, né, que dominou a rádio, né, e todas as redes nos últimos anos, qual que é a sua leitura sobre isso? Então, na verdade, assim, né, com muito respeito a todos os estilos musicais, mas é um crime o que aconteceu com a música brasileira. Porque se a gente lembrar, até os anos 2000, você ligava o rádio, tocava no rádio, rock, tocava Ana Carolina, tocava Nando Reis, tocava Fala Mansa, né, que era forró, então tocava rock, MPB, forró, tocava sertanejo também, tocava de tudo. E de repente você vê só um estilo musical tocando nas rádios. Quem conhece os meandros sabe tudo o que aconteceu, né? Isso é uma questão de poder econômico, né? As programações foram compradas, né? E de fato o que aconteceu foi isso, de uma riqueza gigantesca, maravilhosa da música brasileira ser varrida por baixo do tapete por conta do poder econômico. Então, o mesmo problema que a gente já abordou aqui, né, na outra questão, de muita gente que deixa de colocar para fora seu ineditismo, a magia individual que tem em cada um, as pessoas estão seguindo um padrãozinho que é o que vende, que é o que faz mais sucesso, Então, toda uma riqueza cultural que o Brasil sempre teve, um dos países mais amplos em cultura, em diversidade, foi resumido em um ou dois estilos por conta do poder econômico. Então isso realmente é algo que é muito ruim, muito ruim. A gente já nota um caminho de volta aí, né? Mas a gente tem um público que não conhece mais os outros estilos musicais, né? Você tem um público aqui nos últimos 10, 15 anos não conhece mais nenhuma batida, nenhum estilo, a não ser aquilo que
que aprendeu a ouvir ali na rádio, né? Então isso realmente a gente tem que falar muita verdade, isso é um pecado. Nada contra o sertanejo, mas a gente devia ter um pouco mais de diversidade, né? Se não tivesse havido esse domínio, essa compra de espaços dessa maneira tão voraz, a gente teria essa riqueza, essa possibilidade de muito mais estilos aí rolando. Tá certo. E por que os artistas de hoje têm dificuldade em estourar de forma global como antigamente? A gente vive hoje o fenômeno dos nichos, né? Por conta... Na verdade, é muito simples até das pessoas entenderem, né? Antigamente, você tinha 4 canais de televisão que pegavam na sua TV. 2 chuviscados. A Globo pegava bem a Bandeirantes, uma coisa assim, o resto já chuviscava. Então, qualquer artista que ia lançar o seu trabalho, se ele fosse ali em 2, 3 programas de televisão, nos maiores canais de televisão, a atenção do público estava concentrada só nestes canais. Então você concentrava a atenção das pessoas de uma maneira mais fácil. Poucas rádios, que também, né, enfim. Então era mais fácil concentrar a atenção das pessoas. Quem não se lembra, eu me lembro, o pessoal não vai lembrar. Lançamento de Michael Jackson, do clipe Thriller, do Fantástico, eu me lembro que domingo parou para ver, né? Então assim, eram umas coisas que as pessoas realmente assistiam. Hoje você tem no seu canal de TV a cabo, você tem centenas de canais, você tem no seu YouTube, você tem milhões de conteúdos, tem as redes sociais, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, tem lá. Então você hoje pulverizou a atenção do público. Cada um está com a atenção num pequeno nichozinho. Então não é mais possível você ter a atenção de todos convergindo para um artista. Então você nunca mais vai ter um artista, um mega star do peso de um Michael Jackson, de um Elvis, né? Então você vai ver a partir de agora. E para isso basta você lembrar, me fala o nome de um artista aí realmente nacionalmente conhecido nos últimos 5, 10 anos aí que tenha lançado trabalho. Você vai ter muita dificuldade de lembrar, muita dificuldade. Você vai ter um fenômenozinho que veio e que passou, né? Um memezinho que veio e que passou, uma musiquinha que veio e que passou. E hoje, inclusive, a gente vive até um outro problema, porque as pessoas estão buscando muito lançar suas músicas e que elas sejam, a busca é que elas sejam trilhas sonoras de memes, né? de pequenos vídeos. Sim. Só que existe um problema muito grande nisso, porque a maioria das músicas que estouram com os memes, você mal sabe a cara do cantor. Você sabe cantar aquele refrãozinho, mas você não conhece nem o nome nem a cara do cantor. Então isso acaba não retornando, né? Em quase nada para o artista, né? Tem uma música conhecida, mas e aí, quem é você? Né? Ninguém conhece você, né? Então, hoje você tem nichos realmente. Os artistas são todos nichados. Tem esse que gosta desse estilo, aquele gosta daqui, então são um pouco mais nichados, né? Muito bom. E você, tá gostando desse papo aqui? Porque tá bem legal. Quero aproveitar esse momento e falar um pouco do nosso patrocinador, né? Aqui com a gente, a Spaces Redução Tributária. Então, se você conhece algum empresário que paga todo mês aquele DARF gigante, sabe, de parcelamento no final do mês, entre em contato com o pessoal através desse QR Code que está aqui na sua tela. E você que está ouvindo, basta acessar spaces com 2 S no final. .com.br. O pessoal vai fazer para você uma simulação gratuita, onde eles vão te demonstrar a possível redução que você terá já dentro do mês. Então, se você conhece alguém, ou se você é empresário, tem uma empresa, se enrolou com o imposto, agora esse é o momento de você conseguir solucionar um problema de caixa na sua empresa. Muita gente, para reduzir despesa, né, na empresa, para ter um caixa mais saudável, corta custo com papelaria, algumas coisas, mas paga aquele monte de juros de imposto, sabe? Então, não perca mais tempo. Entre em contato com o pessoal. Legal? Inclusive, eu quero fazer um testemunhal aqui, ó, completamente espontâneo, de verdade. Eu só estou aqui fazendo podcast com o Marcelo, porque o Marcelo aqui e a Spaces ajudaram muito a empresa da minha esposa, que tinha lá algumas coisinhas para acertar, e eles conseguiram aí 70% de desconto, né, nos valores no imposto lá, dos juros e tal, e foi maravilhoso, né? E até para retribuir tudo isso, estamos aqui, né, participando do podcast, tá agradecendo, gente, pessoalmente. Tá vendo que bacana? E eles tinham recebido uma proposta de um concorrente, eu não vou falar nome, não é nem falando mal de concorrente, mas saíram de uma fria, hein? Porque se eles tivessem fechado, teria menos desconto
e ainda ia pagar num formato que acaba pagando até mais caro as parcelas do mês, sabe? Meio que uma pegadinha, mas graças a Deus deu tudo certo aqui. E iam querer cobrar sobre todo o montante. Realmente, a gente pagar agradece mais caro, muito, né, Rodrigão? pelo trabalho da Spaces, maravilhoso. Rodrigo, vamos voltar aqui então. Tem uma pergunta aqui, ó. As pessoas te cobram para estar mais na mídia, fazer mais sucesso? Porque deve ser uma pressão isso, né? Quando você tem uma carreira, um cantor. Como que é isso? Sim, isso acontece naturalmente, né? As pessoas, na verdade, elas ainda mais o nicho do qual eu tenho mais seguidores, né? É um nicho do pessoal já 30 a mais ali. Então, eles têm realmente na memória esses artistas, grandes artistas que fizeram grande sucesso, que estavam todo dia nos programas de televisão, né? E que tinham gravadora por trás, a gravadora, né, botando recurso realmente para que eles participassem, né? Então, tudo isso é uma cobrança. Por que você não está aparecendo? Porque a gente é independente. Sou um artista independente, né? Então, a gente faz o que pode. E realmente essa cobrança existe, mas é muito mais uma... eu diria que essa prisão, né, que as pessoas têm nos modelos de sucesso do passado, né? Entendi. E o entretenimento hoje está bem pulverizado, né? Entre realities, stand-up, ostentação. E assim, o que mais concorre hoje com a música, no seu ponto de vista? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque... as redes sociais são o principal veículo de divulgação musical hoje em dia, né? Mas se a gente voltar lá atrás, a gente vai perceber que eu vivi muito isso, inclusive quando lancei Desapareça. As pessoas tinham muito mais paciência de ouvir uma música inteira, um videoclipe inteiro. A dinâmica das redes sociais era diferente, era mais calma, as pessoas admiravam música, admiravam o artista cantando e tal, né? E hoje a gente, depois da pandemia, todo mundo ficou em casa e começou a chover mais e mais conteúdos, né, as empresas, todo mundo tinha que fazer conteúdo. As pessoas adquiriram o famoso que eu chamo de dedo nervoso, né? Aquele dedo que roda e 2, 3 segundos e vai rodando. Hoje as pessoas não têm paciência de ouvir uma música inteira. E mais, justamente o que você falou, a concorrência nossa não é música com música. A concorrência nossa são outras formas de entretenimento que são, eu diria, mais instintivas, mais atrativas, né? Você tem desde coisas sensuais, né? Quanto mais pele aparece, mais atrai o olhar das pessoas. Você tem cacetadas, você tem piadas, você tem stand-up, você tem acidentes, você tem de tudo na internet. E a maioria das coisas são mais atrativas para as pessoas com essa dinâmica tão louca, acelerada que a gente está. Aí aparece alguém cantando uma música no palco. Não tem o mesmo peso, né, de atratividade assim, para as pessoas. Então, isso inclusive não sou eu que estou falando, né? Isso eu estudo, conversa com outros produtores, a gente tem notado isso daí. A música hoje ela não consegue mais concorrer. Então, como que uma música chama atenção? Isso é engraçado. Até tem um cantor recentemente aí, que ele viralizou uma música com uma troca de roupa que ele fez inusitada, né? Ou o artista ele chama atenção por causa de uma polêmica que ele se envolve. O outro artista chama atenção por causa que é extremamente ridículo o que ele faz, ou a música que faz. Então, assim, o que atrai não é mais a música, o que atrai é a polêmica. É a polêmica e o que o cara usou para que aquilo se tornasse atrativo. Mas música em si deixou de ter esse peso, né? E também tem muita ostentação hoje nas redes sociais, né? E na sua opinião, essas ostentações de rede social, elas mais motivam ou deprimem? Olha, muitas pessoas podem até se achar motivadas, né, por ostentação, né? Hoje você tem muito o modo dos coaches, essa coisa toda, tudo é prosperidade, né? Até nas igrejas hoje é os cultos de prosperidade, né? Então, as pessoas têm dito um discurso de correr atrás de sucesso para poder vencer, para poder também fazer suas postagens com o seu carro importado, com a sua mansão, né, os restaurantes chiques.
Mas isso, apesar de soar uma motivação no primeiro instante, eu acho que elas atrapalham muito a busca da felicidade das pessoas. Porque você criou comparativos e você criou... A gente tem que lembrar bem que tem pessoas que já começam a vida com um belíssimo atalho, né? Já tem uma vida mais estável, já tem comida, já tem uma vida, uma família mais bacana, tal. O pai e a mãe às vezes ajuda, tal. E a gente tem muita gente que começa lá de trás, né? E como que você vai comparar o sucesso, ou como que você vai estabelecer um nível de sucesso, a busca da felicidade a partir do nível de sucesso, para aquele que começou lá atrás e aquele que já está na metade do caminho. Então isso fatalmente vai frustrar a infinita maioria das pessoas que tem como foco esse tipo de vida de ostentação como sucesso, né? Como objetivação do sucesso. Então, eu acho que primeiro eu penso que o sucesso não está lá, né? Se tivesse lá, a gente veria aí os caras mais ricos completamente felizes, sorrindo, a gente veria os caras mais ricos com muitos problemas, né? E para quem conhece, né? Muitos problemas mesmo, muito mais do que a gente imagina, e que problemas que o dinheiro não resolve, né? Porque são problemas de base ali. Então, assim, eu acho, no fundo, que apesar desse modismo de prosperidade, eu acho que essa comparação e essa busca está prejudicando muito. Não preciso nem inventar nada, né? Nós nunca tivemos na humanidade índices tão grandes de depressão, de ansiedade, transtornos mentais. Verdade. Suicídio, né? Eu não ia falar a palavra aqui. Mutilação, automutilação. Então, assim, nunca houve tanto na humanidade. Por quê? Talvez porque é frustrante olhar para a rede social e ver que ele venceu, que ele tem vida boa e eu não consigo. Então isso eu acho que é muito prejudicial. Pode parecer motivador, mas é extremamente prejudicial. Eu concordo. Tem muita gente que está na internet falando coisas que nunca nem viveu, né? Eu que acompanho alguns gurus, né? Principalmente no começo, a gente fica meio perdido, tem a internet, fala, deixa eu ver, esse cara parece que é legal. Aí você assiste um, que leva em outro. Aí com o tempo você vai descobrindo, né? Tem muita gente boa sim, não tô generalizando aqui. Só que tem muita gente que depois a gente vai descobrindo que não é tão boa assim, que os conselhos não são tão legais. E voltando assim... Aquele que aparece, vou fazer um parênteses, aquele que já aparece o vídeo mostrando ele com o carrão e a mansão, ele falando, olha gente, para conquistar isso aí eu já corto. Eu já ponho lá o botão. E é uma coisa que você não mostra, né, nos seus vídeos. Diferente de alguns cantores que fazem vídeo sertanejo, ou seja, outro estilo de música, ostentando o carrão. Eu mostro o contrário. Então, isso que eu acho legal. É intencional mostrar o contrário. Que legal. Eu mostro a vida real das pessoas, os perrengues, andando de bicicleta, o boteco, namorando a moça lá que trabalha na boate, né? Vou falar bem claramente. Pode falar, tal. Tranquilo. Então essa é a vida real, né? A vida dos perrengues, a vida que é realmente maravilhosa, né? E se as pessoas pararem para entender essa alegria que tem o povo brasileiro simples, as pessoas, sabe? E deixar de lado essa perseguição de um padrão, de uma coisa assim, né? Poxa vida, eu não quero assim parecer o cara culto, nada disso, mas Sócrates já falava isso, né? Muito antes de Cristo, já criticava um modelo de sucesso. Será que esse modelo de sucesso realmente é bom? Todo mundo segue cegamente isso, né? Será que isso é realmente bom? Eu vejo que não, né? Se prova que não. E assim, qual conselho você dá para quem quer viver da música? Tem algum conselho? Tem. O primeiro conselho é pôr os pés no chão. Esqueça a vida de glamour que você vê na televisão, que você vê dos grandes artistas. Esqueça. Isso não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser a música. Você tem que gostar de cantar, independente se está no botequinho, independente de onde esteja. Você tem que gostar de compor músicas, você tem que gostar de produzir. Porque a sua rotina vai ser essa. A sua rotina não vai ser hotel 5 estrelas, palco com um monte de fã tirando foto e dinheiro para você comprar tudo que você quer. Não vai ser essa.
Por que não vai ser? Pode ser que seja e torço para que seja. Mas o mundo hoje, até seguindo um pouco da última pergunta, bem bacana as perguntas, o mundo hoje está apostando no modelo do ganhador da Mega Sena. Então o jogador de futebol, ele quer ser o Cristiano Ronaldo. Só que 99,99999% das pessoas não são Cristiano Ronaldo. Estão ganhando um saláriozinho de 5, 10 mil reais jogando bola. E se você não amar jogar bola, você não vai conseguir, meu querido. Você não vai conseguir 20, 30, 100. Então, assim, as pessoas apostam, não, vou pôr meu filho para jogar bola porque vai ficar rico. Não, meu querido, você está apostando no ganhador da Mega Sena. É 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, entendeu? Então, assim, na música é a mesma coisa. O cara, a música ele já foca lá no Gustavo Lima, seja lá quem ele quiser. Não, meu querido, se você realmente focar nisso, você vai ter uma percentual enorme de chance de se frustrar e você não vai conseguir prosperar, porque antes de chegar a esse patamar, você vai ter realmente que viver a vida real do músico que come aquele sanduichinho de músico de pão com mortadela que muitas contratantes dão, que senta ali na calçada, na sarjeta, esperando a sua hora de cantar, entendeu? Mas a hora que você sobe, você ama o que você faz. Você não ama o luxo, a ostentação daquilo, você ama a música, né? O que você transmite naquilo. Então, pé firme no chão, senão esquece. Vai para outra área, esquece isso aí. Aí, ó, tá vendo? Ó, anota o que ele tá falando, principalmente você que gosta de cantar, tá pensando em viver da música. Então, vai anotando aí que você vai aprender muita coisa interessante aqui hoje. Inclusive, tem uma pergunta, Rodrigo, que eu quero te fazer. O que é sucesso de verdade para você? Sucesso de verdade é fazer o que ama, não fazer o que dá dinheiro, fazer o que ama. Né? O que ama é o fim. Né? Você não pode colocar no fim a grana que aquilo dá. Eu vou ser médico porque aquilo dá grana, você vai se ferrar. O fim seu tem que ser fazer o que você ama. E o resultado financeiro é o resultado mesmo do seu trabalho, da sua competência. Sucesso para mim é fazer o que ama e principalmente ter uma família que te acompanha, que te apoia, ter uma família que você consiga ter paz de espírito na sua família, que você possa construir isso, ainda que você não tenha tido, mas que você possa construir isso, né? E contar com amigos de verdade, contar com as pessoas de verdade, né? Porque, em resumo, o que fica é isso, meu querido. Eu já, até tem uma palestra que eu estou fazendo, e eu falo muito disso. Eu tive a oportunidade de estar em festas junto com gente muito famosa, ter amigos muito famosos e tal. Mas a felicidade não está lá, meus queridos. Nem nos restaurantes chiques, nem nas viagens, nos grandes resorts, nem no carrão. Não está lá. Você não vai achar nada lá. Você tem que achar no meio do caminho aqui, ó. E você vai viver sua rotina da sua vida quase que inteira ao lado das pessoas que você ama, da sua família, dos amigos e pensando e fazendo o que você ama, né? Porque deixar de seguir o coração é viver na prisão, né? Então isso é de fato, e a gente vê infelizmente muita gente em profissões que não são as dele por algum motivo aí de status, alguma coisa assim. Eu costumo dizer que cada um de nós é uma engrenagem única, com um formato único. E se nessa máquina do universo a gente não encaixar a nossa engrenagem no lugar certo, ela vai forçar, vai estressar, vai quebrar. E você não vai ser competente, ela não vai funcionar direito. Então, se você seguir o coração e conseguir achar onde a sua engrenagem vai se encaixar perfeitamente, ela vai funcionar maravilhosamente bem. Ela vai te trazer satisfação, ela vai ajudar o universo muito melhor do que você querer encaixar a sua engrenagem no lugar que é aqui que, entendeu? É aqui que eu quero, é aqui que... Né? Então, primeira coisa é isso, seguir o coração, fazer o que ama e construir relacionamentos de amigos e de família que te deem um suporte e que te amem. Isso é sucesso. Nossa, muito bom.
Gente, eu não sei você que está aí assistindo, mas eu estou gostando muito, muito desse papo aqui. É um aprendizado incrível. E você vê que realmente ele fala assim, com o coração, né? É uma coisa que sai lá do fundo, assim. Gente, isso sim é viver a vida, sabe? Porque tem muita gente que fala, mas você vê que a pessoa é superficial. Fala e não é verdade aquilo. Você vê verdade nos olhos dele aqui. Depois você dá um zoom aí na sua tela e olha para o brilho nos olhos desse homem, gente. Tá top demais. E ele trouxe hoje aqui pra gente algumas curiosidades interessantes, que agora chegou aquele momento que eu tenho certeza que você estava esperando. Teve gente que até correu para frente para chegar logo aqui, que são as nossas curiosidades do nosso quadro Você Sabia? O Rodrigo trouxe aqui pra gente 4 tópicos que eu nem esperava. Quando ele me mostrou, eu falei, sério isso? E eu quero compartilhar isso com você. Eu trouxe os tópicos, mas não trouxe o óculos para ler. Você lê para mim? Então, gente, ele trouxe os tópicos, mas não trouxe o óculos, né? Então, ele, assim como eu, estamos, né, numa idade mais avançada, então tem que dar um zoom aqui. Então, vamos colocar aqui na tela para você. Ó, o primeiro tópico diz assim, ó, mais de 80% dos artistas brasileiros atuam de forma independente. Exatamente, é o que eu estou dizendo, né? A realidade é bem diferente do sonho do ganhador da Loteria Federal lá, né? Da Mega Sena, né? Então, é isso aí. A infinita maioria é independente, com certeza. Independente, e quando se fala em 80%, é completamente independente. Porque completamente é quando você não tem nem empresário, nem investidor, nem nada. Porque tem artistas que são independentes de gravadoras, mas tem empresários, né? E esses 80 são os realmente independentes, né? Legal. E o nosso segundo aqui, ó. Elvis Presley nunca compôs nenhuma de suas músicas, mas eternizou quase todas. Na verdade, essencialmente o Elvis era um intérprete, né? Eu até vou me corrigir. Elvis compôs Love Me Tender. Ela é uma música, né, meio de domínio público que já existia e ele fez a letra ali, então ele compôs essa música, tem mais uma ou outra que ele fez uma coisinha ou outra, mas essencialmente o Elvis era um intérprete apenas, não um compositor. E fez todo esse sucesso, sendo um intérprete. Todo esse sucesso, porque... E brega. Brega, muito brega, mas fazia o que amava, fazia com o coração, assim, era absurdo o que ele colocava no palco, um dos maiores entertainers do mundo, assim, o bom humor dele, para quem quiser assistir o verdadeiro Elvis, apaixonante Elvis, não está naqueles filmes que ele fazia, não, que os filmes até de qualidade duvidosa. Assista, vou recomendar para vocês, Elvis é Assim, um especial de 1970 que mostra o Elvis ensaiando para uma turnê de shows no Hotel Internacional em Las Vegas. Ali você vê o Elvis de verdade, bem-humorado, brincalhão, cantando muito, absurdo, um absurdo. Ali é o Elvis de verdade. Muito bom. Segundo estudo da Nielsen, músicas com apelo nostálgico têm 30% mais chances de engajamento. É o que eu tenho feito a vida toda, né? Músicas que remetem às épocas boas, que trazem boas lembranças. Mas eu não faço isso buscando, né, esse sucesso. Eu faço isso porque, de fato, o que toca o coração das pessoas são lembranças, né? São lembranças, ou são assuntos cotidianos, são assuntos que se repetem, né? De perda amorosa, de solidão, de traição, de tudo isso. Então são todas coisas que remetem à nostalgia. E você percebe o seguinte, assistindo Netflix, os streamings, até as séries, filmes estão pegando essa pegada, né, nos 70, 80. Sim. Isso é um outro fenômeno disso, é o que eu disse até no começo aqui, que foi uma pergunta bem inteligente. Hoje, essa dificuldade que a gente tem de estabelecer novos grandes artistas, novos grandes histórias. Então, você vê o que você tem mais visto são releituras dos super-heróis que já são famosos da Marvel. Você tem filmes deles se repetindo toda hora, você tem Top Gun, você tem, né, filmes do passado que ficaram conhecidos, eram mega produções conhecidas no mundo inteiro, recebendo novas versões, até The Chosen, né, conta a história de Cristo, né? Então, tudo é nostalgia, né? Porque hoje é difícil realmente, está muito, né, diversificada a atenção do público, está muito pulverizada, é difícil você criar uma nova
um novo tema que realmente abarque todo mundo. Então, é os nichozinhos hoje, né? Bacana. E segundo a fonte do Sebrae, o pessoal que toca, que canta, estão se regularizando com o mês, né? Então aqui o dado diz o seguinte: a profissão de cantor é a que mais cresceu entre mês ligados ao entretenimento entre 2021 a 2024. Ou seja, o Sebrae levantou esse dado que de 2021 a 2024, o que mais cresceu em mês foi a profissão de cantor. Olha, Deus abençoe esses cantores todos aí. Mas eu acho que muito é de regularizar mesmo, porque a gente realmente tinha uma época que o cantor, o artista e tal, recebia a pessoa física mesmo, ele dava um jeitinho, né? Mas ultimamente você tem os piques, as formas de pagamento que se bobear você tem que pagar o 27,5%, né? Que é o imposto de renda. Então, com as MEIs, se paga muito menos de imposto, né? Então, por isso que uma onda gigante de gente que trabalha na noite realmente se formalizou, né? Para pagar menos imposto e ficar mais corretinho. Né? E você se formalizou? Eu tenho uma empresa. A minha não é MEI mais, mas é uma empresa também, com certeza. Aí, que chique, tá vendo? Aproveita então, já faz a propaganda do seu negócio. Se alguém quiser contratar o show do Rodrigo José. No WhatsApp, no telefone, eu tenho até a cola aqui que eu não lembrava. É 11, né? DDD 11 93804 1010, que é de chique 10, tá bom? 93804 1010, DDD 11. E nas redes sociais, o Instagram é? As redes sociais é Rodrigo José Oficial. Rodrigo gente. José Dá uma olhadinha lá, olha os vídeos do YouTube, tem muito material bacana, clipes produzidos aqui por eles mesmos na cidade, né? Você produziu também... A gente tem clipes para todo lado agora, né? Os iniciais foram produzidos pelas ruas da cidade e a gente tem outros clipes aí. Recentemente eu gravei um clipe com a Narcisa, né? Tamborindeg, maravilhosa Narcisa, que todo mundo conhece, uma simpatia. Então, vocês podem acompanhar os clipes aí. Tem os nossos DVDs também, né? Agora está saindo um DVD novo aqui, né? Já deve estar aí saindo do forno. Então, tem muita coisa boa aí. Show de bola. E você, Rodrigo, se lembra do seu primeiro show? Como foi a emoção lá atrás? É aquele episódio que eu falei para você. Acho que a coisa que mais me emocionou, que eu me lembro, claro, teve 2 episódios que eu poderia dizer aí. Mas o que mais realmente me despertou foi um dia saindo na noite com os amigos, eu estudando engenharia, e aí os caras meio que me empurraram no palco, canta uma música lá e tal, e uma música que eu lembrava, com essa vozinha aguda minha, vou cantar uma do Elvis, Love Me Tender, justamente. E aí, naquela época, inclusive, os karaokês eram uma fita cassete, achava o ponto certo da fita, vinha um catálogo assim de papel de plástico assim, e aí eu cantei Love Me Tender, meio tímido, e quando terminou, cara, todo mundo aplaudiu, algumas pessoas de pé assim, e pedindo para eu cantar mais, e eu congelei naquela hora. Eu paralisei e falei assim, o que tá acontecendo? Porque eu não tinha realmente a menor noção que eu tinha esse dom para cantar, né? E aí logo depois apareceu um festival da região e esse karaokê era o festival de karaokês. Esse karaokê, que era de Americana, na frente do Clube do Rio Branco, chamava Maestro Karaokê, me convidou, representa a nossa cidade aqui no karaokê e tal. Então veio gente de todo lugar e eu acabei participando e ganhei primeiro lugar nesse festival. Foi mais uma surpresa, eu estava tomando cerveja com os amigos assim, e, primeiro lugar, tava nem... E de verdade eu tô falando isso, não vou falar, pô, o cara tava... E eu coloquei o troféu na minha frente, eu fiquei olhando para ele e falei, o que está acontecendo? E a partir daí tudo foi acontecendo, né? Começou bandas a aparecer. Nesse começo aí, você começou imitando o Elvis? Nesse começo não, eu cantava rock, né? Cantava um pouco de tudo. E mais para que a gente conseguisse espaço, inclusive essa é uma dica que eu dou para os artistas novos aí, né? Que todo mundo já segue mais ou menos isso, mas vale a gente dizer aqui. Para que a gente conseguisse espaço, muitas vezes o repertório muito diversificado não funciona. Então a gente, vamos fazer um cover, porque o cover, o contratante sabe exatamente o que esperar daquele repertório, né? E na época, eu vou fazer o quê? Eu tinha ganho o festival cantando Elvis, vamos fazer o Elvis, né? E aí, eu acabo os cabelos aqui, costeleta, né? Fomos fazer Elvis e dali para diante, é isso aí, rolou.
E hoje, para administrar a sua empresa, porque você tem uma empresa, então você tem que fazer o marketing, você tem que fazer a divulgação, você tem que, dependendo do show, você chega a vender ingresso também, né? Sim, sim. E é igual o pessoal que eu entrevistei do stand-up veio aqui, semelhante no sentido assim, que eles fazem divulgação, gastam com marketing, tem que fazer correria no dia, ajeitar para os... Enfim, é loucura. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o bastidor, como que é essa correria, você divide funções com alguém, você faz tudo sozinho? Você me deu essa resposta, eu acho que cabe algo que pode ser muito interessante para quem quer empreender no ramo da música também, porque existe muita ilusão, né, a respeito disso. A gente faz um pouco de tudo, eu tenho uma equipe que me ajuda, né, mas a gente bate escanteio, vai cabecear, subir, chupar cana, tudo ao mesmo tempo. Né? Mas é importante as pessoas entenderem o seguinte: quando você lança uma música hoje em dia, quando você lança uma música, por melhor que seja a sua música, a melhor música do Brasil, se você compuser e lançar, não vai acontecer nada com a sua música se você mesmo não impulsioná-la. Porque hoje os espaços na internet estão todos tomados por anúncios, então você não tem espaço. Se você tem 1.000 seguidores, né, a sua publicação não vai chegar nem para 10, 20, 30 seguidores dos 1.000. Entendeu? Então não sai do lugar. Então você pode ter a melhor música do mundo, ela não vai sair do lugar. Então o que você tem que fazer? Você lança a sua música, você vai sentir se essa música foi bem aceita, se o algoritmo aceitou a sua música, e a partir disso você tem que pôr um dinheirinho e tem que funcionar. Porque é o que eu falo para as pessoas. Primeiro, o algoritmo é muito inteligente, porque o que a rede social quer? Ela quer manter a audiência da pessoa naquela rede social. O Instagram quer que as pessoas fiquem no Instagram. Então ela quer, como um canal de televisão, como a Globo, outro canal de televisão, ela quer que a programação seja a que mais agrada o público. Então quando você lança um conteúdo, e esse conteúdo, as primeiras reações do público de curtida, de compartilhamento e tal, as primeiras reações, se elas mostrarem para o algoritmo que aquele conteúdo é interessante para a audiência, o algoritmo vai falar assim: opa, eu vou entregar para mais pessoas, porque as pessoas estão gostando e as pessoas vão ficar no Instagram porque são conteúdo bom. Então, o próprio algoritmo faz uma curadoria do que é bom para a rede social e do que não é. Então, se você lança uma música, o algoritmo não entregou nada, é porque ele identificou que a sua música, o seu trabalho não é tão legal. Então não adianta nem você pôr dinheiro. Agora, se ele o algoritmo se mostrar que realmente está entregando bem, aí vale a pena e você precisa pôr dinheiro, porque aí, além daquelas pessoas que viram aos poucos, você vai começar a abrir, e as pessoas vão começar a receber. E aí você pode até viralizar, porque você entra numa onda, você vai criando sua própria onda e aí aquilo acontece e acaba viralizando, né? Eu consegui, nesses muitos anos de trabalho, né, mais de 20 anos de música, aí, pelo menos 10 anos de redes sociais, a gente viralizou de fato aí meia dúzia de conteúdos, 10 anos fazendo. Então é uma busca, mais do que você procurar ouro, né? Procurar ouro, você quase sempre é pedra, é terra e você tem que ir fazendo e lançando. Não acredite que o primeiro que você vai fazer vai dar sucesso, que a sua música é linda, maravilhosa. Se o algoritmo entender que não é, não adianta pôr dinheiro, é que nem pintar dinheiro de verde e jogar no mato. Então não adianta. Tudo isso tem que suar a camisa por trás dos bastidores, né? Porque é muito planejamento, é muito a tentativa e erro. Sim. Então, assim, basicamente é isso. Você tem que ir fazendo e acreditando você no seu próprio trabalho, né? Para que você consiga sair desse... Acho que até me fugiu o mote da pergunta. Se quiser repetir, eu complemento aí, né? Não tem problema, não, tá certo. Vamos seguir. Certo a resposta. Tá certo, gente, tá tudo certo. E assim, o que você mais gosta e o que você menos gosta na sua rotina artística? Cara, a hora que eu me pego pensando, eu tô pensando em música, em melodia, eu tô pensando em letra, né? Você escreve bastante. Escrevo bastante e... Então, assim, aí eu às vezes ouço uma música de um outro artista e falo, nossa, essa pegada é boa, essa batida é boa. Aí começo a pensar, né, em seguir aquela linha e tal, enfim. E muito pelo que eu gosto, né, pelo que realmente me motiva. Às vezes histórias, né, a gente
um amigo viveu uma história, um perrengue lá. É sempre um amigo, né? Mulher saiu com o outro, não sei o que aconteceu. E essas histórias a gente vai contando, né? A última música que eu fiz, inclusive, foi uma versão de uma música até já existente, uma versão que chama Deu Merda. Né? Que o cara fala, você pediu para eu filmar, nós nos amando, e eu filmei. E quando eu fui te enviar o vídeo, eu me atrapalhei. Então aí a cidade inteira já viu o vídeo dos dois se amando, sabe aquela coisa, né? Quem nunca, né, filmou, né, uma coisa, escapou ali e foi para a rede social. Você já filmou, Adriano? Não, Adriano não. Adriano é para a igreja todo domingo, ele não faz isso, não. Ainda nesse bate-papo aqui, nesse tema, as IAs. Hoje tem muita gente que usa aplicativo para escrever música, né? Foi até uma brincadeira, semana passada o Adriano criou algumas aqui, que você dá uns comandinhos no prompt ali, e ele gera até que umas músicas legais. O que, na sua opinião, o compositor hoje, com essas IAs, você acha que isso vai ajudar, vai atrapalhar? O que você pensa sobre isso? Volto a dizer, quem vai entrar no ramo da música tem que ser completamente apaixonado pelo que faz. Uhum. Porque negócio não é um bom negócio. É um péssimo negócio fazer música. Tá? Por que eu digo? Porque a lei de mercado, para quem é empresário, para quem estudou o mínimo aí de economia, sabe que é a lei de oferta e procura. Eu vou voltar. Quando existiam os discos, os CDs, você via música na rádio ou na novela e só tinha uma maneira de você escutar aquela música de novo. Você tinha que ir lá e comprar o disco ou comprar o CD, certo? Parênteses, esse CD custava R$20, o artista recebia menos do que R$1. Tá? Dos R$20, o artista sempre recebia menos do que R$1. O restante a gravadora ficava para poder pagar toda a divulgação, etc. e tal. Então, assim, naquela época, a gente buscava a música, a gente queria ouvir aquela música, a gente pagava pela música. Chegava em casa, você abria o encarte do CD, você lia as letras, você escutava o CD deitado na sua cama. Era uma pérola, porque existia uma demanda, uma procura pela música, né? E era raro de você ter aquela música gratuitamente. Você tinha que esperar passar no rádio e você pôr para gravar na rádio, né? Aquela fitinha cassete. Quem nunca fez então, isso? Era raro, tá? E tinha procura. Hoje em dia, inverteu completamente o mercado. Hoje em dia você tem uma oferta de milhões de músicas por dia, de graça, e os artistas pagando para que as pessoas ouçam. Nossa, inverteu então, se eu convidar vocês que estão assistindo, vamos montar um negócio, uma empresa, para produzir algo, e esse algo a gente não vai conseguir vender para as pessoas, a gente vai ter que dar de graça para as pessoas e ainda fazer propaganda para elas quererem esse produto. Quer montar esse negócio comigo? Claro que não, né? Já nasce quebrado. Isso é música, meus queridos. Isso é música. Caramba. É exatamente a música. Então a gente faz de tudo, se dedica e acaba dando de graça para as pessoas, com a esperança de que as pessoas vão gostar daquela música, depois vão querer conhecer, ir no show, e aí pode ser que a engrenagem vire. Mas se você for esperando que eu estou entrando num excelente negócio, não sei o quê, não, você está entrando num negócio muito complicado que só o amor vai te manter nesse trilho. Entendi. Mas você acredita ainda, na mesma pergunta, que a IA pode tirar um pouco dessa humanização, vamos falar? Ou ela pode ajudar em algum momento ou atrapalhar a criatividade, na sua opinião? O que eu quis dizer, na verdade, é que assim, a oferta de música já está tão grande antes da IA, música de graça, já está tão grande antes da IA, agora com a IA vai ter muito mais música de graça para as pessoas ouvirem. Entendi. Então, assim, menos valorizada ainda vai ser a música. E desumanizar, eu acho que, claro, o artista ele sempre é vanguarda, né? O artista original, aquele que consegue extrair dele aquela individualidade, né? Ele tem algo diferente de tudo para mostrar. Agora, artistas que seguem modelinhos, artistas que, vou fazer aquela música do artista tal que está fazendo sucesso na rádio, esse está ferrado. Por quê? Porque a inteligência artificial já entendeu aquele modelo, aquela forma de fazer, e ela vai fazer um monte
daquele modelinho. Né? Então, agora, inteligência artificial não conhece o que está dentro da cabeça do Rodrigo José ou da cabeça daquele outro artista, que ele vai lançar aquilo de maneira inédita e nova. Aí você tem originalidade, e essa originalidade é o ouro, que nenhuma inteligência artificial consegue copiar, fazer. Depois que você lançar, pode ser que ela entenda aquele modelo que você criou e aí ela venha a duplicar. Então, volto a dizer, quem faz música, modelinho de sucesso que tem por aí, bota na inteligência artificial que ela faz para você melhor que você e esquece. Legal. E, Rodrigo, você já pensou em alguma vez voltar para sua profissão de engenharia? Sair da música? Pensei e voltei na pandemia. Ah, sim, pandemia. Porque pandemia, na verdade, assim, eu sou um cara muito proativo, eu tô sempre fazendo coisas, né? E eu tenho outros empreendimentos fora da música também, então eu gosto de ter coisa para pensar. E a pandemia para a música foi terrível, foram quase 3 anos sem poder fazer show. Suspenso, não podíamos fazer show, não podia ter apresentação, e como eu disse, não se ganha dinheiro com música hoje, com venda de música. Ah, mas visualizações você não ganha? Gente, quase nada. Quase nada. É assim, mínimo desses centavos. Então você não ganha dinheiro com música. Você ganha dinheiro com shows. E os shows todos pararam. E aí naquela época eu com um amigo meu, grande amigo meu, Aquiles, Nicholas Killers, aquele americano. Pô, você não tá fazendo nada, vem pra cá, vamos fazer umas coisas. E a gente acabou fazendo umas coisas juntos lá, né? E foram 2 anos e meio aí bem legais. Matando saudades da engenharia, da arquitetura, né, que eu atuei bastante também. E depois, a hora que acabou a pandemia, começou de novo demanda de shows, aí eu voltei para a música e mais uma vez deixei a engenharia. Legal. E eu acredito que você deve receber bastante crítica, porque hoje em dia o pessoal da internet é de brincadeira. A gente faz coisa boa e mesmo assim tem os pentelhos, o pessoal que vai lá escreve. Teve alguma crítica assim inusitada que você já recebeu assim e te marcou de alguma forma? Você sabe que existe um mistério muito grande assim, no trabalho meu, que eu praticamente não tenho hater, eu não tenho Sério? rejeição. Isso não sou eu que estou falando, né? Isso aí já foi feita uma análise grande, inclusive com... era uma empresa em São Paulo, me fugiu o nome, que eles analisavam os artistas para que pudesse comportar investimentos mesmo, né? Para a carreira dos artistas. E eles analisaram minha carreira onde tinha menos rejeição. Então a gente tem... Quem para ver, a gente tem muita criança que gosta do trabalho nosso, até o cara de 80 anos de idade. Os nossos shows, você para ver nossas crianças adorando, os jovens, todo mundo gosta, né? Então a gente tem um lance muito legal e até um mistério, né? Porque como você tem pouca rejeição, né? A gente poderia até ter galgado degraus mais altos, claro, se tivesse tido investimento para isso, né? Mas isso foi uma opção minha mesmo, né? De também manter as coisas um pouco mais na minha mão, porque senão você acaba lutando tanto para fazer com amor uma coisa e acaba virando escravo às vezes daquilo, como amigos meus que vivem deprimidos, né? Na estrada, no sucesso tremendo e deprimidos porque não são donos do seu tempo, né? O cara tem tanto dinheiro, tem tanto show, mas ele não tem aquilo que mais vale, que é o seu tempo. Ele não é dono do tempo. Os contratos fazem ele não ser dono do próprio tempo, para aproveitar o que eles mesmos ganham, né? Tá aí, não estou inventando história, tá aí meu amigo o Cezinha Menotti passou por tudo isso, né? Outros artistas de dupla sertaneja, amigos aí passaram muito por isso. Então, assim, isso é uma realidade. Então, o que você me perguntou que fugiu completamente? É isso aí, o artista... Não, se teve alguma crítica inusitada que você já recebeu. Eu já recebi, claro, crítica de pessoas que não conhecem mais a diversidade musical. Então, o cara... Eu me lembro uma ou outra do cara... Ah, não, essa versão que você fez de Boate Azul aí estragou a música, né? Até outro dia eu vi um cara que eu gosto muito da personalidade dele, assim, o Leonardo, eu gosto muito ele é um humorista, né? Ele é um cara muito sagaz, assim. Mas ele falou assim, não, eu não acho que é legal você mudar as músicas, os arranjos das músicas e tal, né? Com todo respeito a ele, porque ele tem uma visão mais comercial, talvez as pessoas estranhem mesmo. Mas se você pegar os maiores artistas do mundo... Todos eles faziam sua própria versão das músicas.
Você pega a música With Little Help From a Friend, né? Que é uma música do Joe Cocker, por exemplo, que ela é originalmente dos Beatles. Poucas pessoas lembram do original dos Beatles, lembram mais da versão dele. Então você vê artistas desde Elvis, Ray Charles, Stevie Wonder, os maiores artistas do mundo faziam versões das músicas que eles regravavam. Então eu, né, querendo seguir as influências e as referências de artistas que realmente têm peso para mim, eu tenho que fazer versões. Então as minhas músicas, as minhas versões são completamente diferentes dos originais. Então às vezes gera uma criticazinha de quem... eu quero ouvir aquele começo, aquela violinha, aquele começo exatamente como original. Você não vai ouvir nas minhas músicas. Minhas músicas são arranjos completamente diferentes mesmo. E a pegada, então, das suas versões, ela é mais puxada para que estilo musical? A gente faz uma mistura do rock, do blues, do soul, né, que são basicamente o que reinou ali na música pop, no início da música pop. Você tem que se, né, se você for remeter um pouco aí à questão da história, tem depois do surgimento do rock, você teve uma fase do rock simples, com 3 acordes, primitivo, e quando ele começou a se transformar nas mãos dos Beatles, que foram os grandes responsáveis por diversificar as harmonias, e em paralelo outros artistas também, Creedence, outros que começaram a diversificar um pouco isso tudo, logo na sequência você viu a junção do rock com o blues, que já havia antes, e com o soul, que é a música da igreja. É a música gospel, né? Uhum. Isso tudo se uniu. Então você via aqueles artistas com metais, né? Com backing vocals. Então a minha banda sempre teve metais, backing vocals, uns Hammond, uns órgãos de igreja, assim, sabe? Então uma sonoridade que eu amo e que foi o que transformou a música, foi a melhor época da música na minha visão, que foi ali a partir dos anos 60 até os primeiros anos dos anos 70, foi que a música teve a maior riqueza possível. Depois ela já começou a ficar pasteurizada com a disco music, a disco music já transformou a música no que as rádios queriam tocar, do que as boates queriam tocar, então já a riqueza de diversidade já começou a morrer a partir da disco music ali. E aí, tudo bem, você tem músicas pop ali de Michael Jackson, a galera que foram muito boas, tinha muita coisa e tal, mas a gente já viu muito eletrônico reinando, né? Aquela sonoridade acústica que eu sempre amei, de uma batida acústica de verdade, aquele som de verdade, foi morrendo, né? Agora a gente tem um resgate de novo, porque você pega a Amy Winehouse, como eu disse, né? E o Bruno Mars, Adele, que são os artistas de mais vanguarda, e vários outros nomes aí que são pouco conhecidos mundialmente, são nichados. O resgate da música, da sonoridade acústica, da bateria tocada de maneira acústica, né, do cantor ali sem muito efeito, muita coisa assim, dos instrumentos, das backing vocals. Então, engraçado, eu fiz uma música embasada nos anos 70 e eu estou na maior vanguarda moderna da música. Hoje o que eu faço é muito moderno em comparação com os grandes artistas do mundo. Nossa, muito legal, Rodrigo. Top mesmo. E a música, nesse tempo que você tem trabalhado com música, ela te ensinou muita coisa, né? Conta pra gente o que você aprendeu com a música nesse tempo. Assim, a música te ensinou a viver de uma forma diferente. Eu acho que a música me ensinou muito resignação, assim, sabe? Resiliência, a palavra correta, né? De você não sair do trilho, apanhar, cair, levantar, apanhar, cair, levantar, apanhar, cair, levantar, tenta de novo, pensa em desistir, pensa em jogar a toalha, outro dia você vai lá, alguma coisa no seu coração te conduz de novo para voltar pro trilho. Não sai do trilho, não sai do trilho. Inclusive hoje é uma coisa que eu falo para todo mundo, não saia do trilho, cara. Tem dias que vão tentar, o mundo ou os acontecimentos vão tentar te tirar do trilho, te descarrilhar, vai mais devagar, mas não sai do trilho, sempre naquele mesmo sentido. A pressa não é o que é mais importante, o que é mais importante é o sentido. Isso que eu aprendi com a música. Top, muito bom. Espero que você esteja gostando desse bate-papo, porque tá sensacional. Eu mesmo vou querer assistir mais umas 2 vezes essa entrevista, porque olha, muita coisa para absorver aqui.
E agora chegou aquele momento, né, também, aquele momento muito especial do nosso quadro Na Roda com o Dono. Agora chegou a hora que o Rodrigo vai girar a nossa roda virtual, onde vai cair ali 3 temas e nós vamos debater sobre o que aleatoriamente cair lá. Então tem muita gente que gosta desse quadro porque é meio inusitado, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos colocar na tela e o Rodrigo vai rodar agora o nosso primeiro tema. Atenção, Brasil. Vamos ver o que vai cair. Primeiro tema. A música que te traduz hoje. A música que me traduz hoje. Uma pergunta difícil, hein? Uma pergunta bem difícil. Mas eu acho que Desapareça continua sendo a música que me traduz, porque ela tem um pouco da batida que eu amo, essa mistura toda de ritmos que eu comentei. Ela tem o romantismo e ela tem um pouco de graça, sabe? Porque o interessante é que o brega, ele não conta histórias de príncipes encantados com final feliz, não. Ele conta a história real da vida das pessoas, né? Os perrengues, tudo que vive. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que os temas da vida real são absurdamente ricos, são engraçados, são inusitados, né? Ariano Suassuna contava muito essa história, né? Como é rico, né? As histórias são das pessoas, da vida cotidiana, ela é muito mais rica do que se ficar idealizando e inventando aquela história de príncipe encantado, né? É muito mais bacana. Top. Então agora vamos para o nosso segundo tema. Ilume. Atenção, Brasil. Meus queridos. Ixi. Olha lá. Lê para nós, Rodrigo. A ideia mais inusitada que vocês já usaram para divulgar um show. Cara, essa foi boa. Um dia eu chegando... É importante falar, porque a galera entendeu os perrengues que a gente vive, né? Ser empresário, nada, tinha que fazer shows, tinha que fazer acontecer a carreira. Sabe o que eu fazia? Eu locava teatros em várias cidades do Brasil, capitais e outros lugares. Eu locava o teatro, eu fazia divulgação à distância, direcionada para aquela cidade, de tudo. Fazia venda de ingressos digitais por lá. Depois a gente ia com o nosso ônibus, com cenário, com som, com tudo, e fazia o show, fazia acontecer. Então é um negócio circão, bem mesmo. E aí a gente chegando numa cidade que chamava São João da Boa Vista, começamos a fazer divulgação e não vendia os ingressos. Vendia muito pouco. E, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma grande ideia, eu perguntei eu fui lá fazer panfletagem no semáforo um belo dia. Perguntei para um cara qual que é o canal de rede social, qual que é, né, que tem mais seguidores na cidade. Ele falou, cara, é um de notícias policiais. Eu falei, cara, notícias policiais, é os crimes da cidade, não sei o que e tal. E aí eu voltei e falei assim, no carro voltando, tive uma ideia. Fiz um vídeo onde... inspirado naquelas histórias de que você tem muito na internet hoje do policial prendendo pingaiada, aquela coisa que pingaiada cantando, umas coisas que tem nos memes na internet. Falei, vou fazer um vídeo com um policial prendendo Rodrigo José na cidade de São João da Boa Vista por panfletagem irregular. E aí, no meio dessa panfletagem irregular, tal, o delegado é meu fã e começa a cantar música que conhece minha e tal. E aí o que acontece? Ele vai falando da data do show, então aquela notícia policial se transformou numa propaganda para o show, e aí eu consegui que o cara da página policial, do canal policial, publicasse esse vídeo. E aí o que aconteceu? Esse vídeo, entre aspas, fake, que eu tinha sido preso, bombou na cidade, os ingressos se esgotaram, e lá a gente fez o show. Nossa, que legal. Tem esse vídeo então para ver? Tem esse vídeo, Rodrigo José preso. Só digitar isso no YouTube. Rodrigo José preso por panfletagem irregular, alguma coisa assim, você vai encontrar esse vídeo. É muito legal. Nosso amigo Zigan está comigo lá como delegado. Né? Legal. Tá bom, vamos pro nosso terceiro então. Vamos lá. Mais um. Atenção, Brasil. Meus queridos. A mensagem mais linda que recebeu de um fã. É a mensagem mais linda, mas também é a mais triste, eu acho. É uma fã de São Paulo
dizendo que ela estava quase para dar cabo da vida dela. Caramba. Tristeza, muita coisa assim. E ela se alegrou assistindo meus vídeos. E aí ela se tornou uma amiga depois, ia nos shows, até hoje agora tá bem. Mas foi uma coisa assim, que maravilhosa, sabe? Aí a gente vê que valeu a pena. Se você, com a sua arte, salvou uma pessoa que seja, valeu a pena. Toda a minha vida valeu a pena. Puxa, top Isso mesmo, aí, meu Rodrigo. querido. Muito legal. E esse foi o nosso quadro Na Roda com o Dono. Espero que você esteja gostando, né, desse episódio que tá bem diferente, tá animado, com cara de show, um pouco de cara de boate, né? Se vocês olharem aqui, tá bem legal. E eu quero aproveitar esse momento para falar mais um pouco da Spaces, do nosso patrocinador. Spaces Redução Tributária. Se você é contador, consultor ou advogado, ou você conhece, né, algum contador que queira ser parceiro da Spaces, a Spaces tem no Brasil 73 parceiros exatamente na data de hoje, tá? A Spaces faz essa parceria, e como funciona essa parceria? Funciona assim, ó. O contador, né, ele é cadastrado no sistema da Spaces, ele indica clientes que ele tem em sua carteira que tem parcelamentos de impostos para que a Spaces faça essa revisão. Então a Spaces é tipo um braço do escritório contábil. Ajuda o contador a analisar esses parcelamentos para verificar se tem redução, oportunidade de redução. E a Spaces também atua com pedido de quitação de débito prescrito já. Então ela analisa isso também ali na carteira das dívidas do cliente do contador. Entendeu? Muito complexo? E o contador ainda ganha um percentual do honorário que a Spaces ganha sobre o ganho que o cliente tem. Ou seja, resumindo, todo mundo sai ganhando. Então, se você é contador, entre em contato com o pessoal da Spaces e saiba mais como funciona essa parceria. Legal? E do papo de hoje aqui com o Rodrigo José, a gente vai fazer agora aquele finalzinho de sempre, né? Nossas dicas de ouro. Os ouros que a gente conseguiu extrair aqui desse bate-papo aqui. Eu montei 4 tópicos aqui, resumo, né? Mas o Rodrigo pode complementar com alguma coisa aqui, que são o seguinte. O primeiro tópico, né? Coragem é o primeiro instrumento de um artista. Então, esse é um tópico que eu senti aqui na nossa conversa hoje com o Rodrigo. Foi um cara corajoso lá no começo, né? Porque não é qualquer pessoa que se forma engenheiro, né? E larga tudo para poder seguir, assim, o mundo artístico. Então, a coragem, ela é o primeiro instrumento. Segundo, não existe palco pequeno para quem tem propósito grande. Vocês viram que o propósito não é o fim, o dinheiro. O propósito é muito mais que isso. Salvou vidas aqui. E, além disso, alcança, né, as pessoas. O entretenimento hoje, no meu ver, é o que a gente tem de lazer, né? Porque a gente trabalha duro, tá aqui o dia inteiro. Chega em casa, eu quero ouvir uma música, eu quero ir para um show. Então, assim, não existe palco pequeno para quem tem propósito grande. Sucesso não é fama, é verdade no que se faz. Ou seja, gente, isso é o Rodrigo. Ele é a verdade, porque se você olhar para ele, ele não tá imitando alguém, não tá fazendo um papel, ele tá sendo o Rodrigo José. Pelo contrário, ele pega a música, que tá bonitinha lá, ele mexe na música, troca o ritmo, ajusta, põe a cara dele. Então, assim, sucesso não é fama, é verdade no que se faz. E ele faz isso e faz com muita verdade. E o melhor cenário é o que você constrói com o que tem. Ele mesmo produziu. Começou lá na garagem da casa dele com os amigos, ele produziu o disco, é o que ele tinha no momento. Ele não é filho de pai rico para pagar uma produtora, sair fazendo. Então, ele construiu com o que ele tem. Muita gente não começa um negócio hoje porque fala, eu não tenho recurso. Começa com o que você tem. O Rodrigo começou com o que ele tem e olha aonde ele chegou. Depois, se você ficou curioso, dá uma olhada no YouTube, pesquisa lá Rodrigo José. O que eles têm que digitar, Rodrigo, para ver aquele portfólio seu que é bem interessante? Nas redes sociais, lá no Instagram, você já vai ver os primeiros vídeos ali que são fixados ali. Dá uma olhada, gente, no portfólio, aonde esse homem já foi.
E começou exatamente, ele construiu com o que ele tinha e faz até hoje com o que ele tem. Ele não depende de um patrocinador. Você tem alguém que financia você? Não, e é até uma lenda que é importante a gente quebrar aqui, né? Porque eu fui convidado de todos os programas. A gente não pagou nenhum desses programas. Puxa. Né? Então, Faustão, Altas Horas, Danilo Gentili, Fátima Bernardes, Raul Gil, todos os programas a gente foi convidado para estar lá. O Globo mandou ônibus para buscar a gente aqui, levar para o Projac, para o Rio de Janeiro. Então, assim, umas coisas assim maravilhosas. Né? A turma gostou mesmo do nosso trabalho, isso que é bem legal. É um trabalho diferenciado, né? E, Rodrigo, se você pudesse deixar uma dica para quem quer empreender, qual seria essa dica? Pode ser empreender na arte ou não na arte, aí vai do seu coração. Eu acho que quando você tem a capacidade de ouvir seu coração, parece piegas o que eu estou falando, né? Ouvir o coração, parece piegas, mas uma vez eu aprendi um negócio que é muito interessante. A nossa mente mente. Você já parou para, numa ideia, tentou fixar o seu pensamento em uma ideia apenas por mais de um minuto? Você vai perceber que você não consegue fixar o seu pensamento, que a sua mente é povoada de ideias, às vezes pessimismo, às vezes otimismo, às vezes umas ideias muito loucas, às vezes você começa a pensar no cachorro, no meio de uma ideia que você está tendo. Isso é a prova de que nós não controlamos nem nossa mente. Nossa mente é forjada pelo que nós vivemos na vida, né, e tal. Mas nós temos dentro da gente uma essência que é chamada de, né, o ponto-chave, é o coração, na verdade, uma consciência. E essa consciência sabe exatamente toda a verdade do universo e sabe o seu caminho. Se você tentar dar uma resetada na mente e conseguir ouvir o coração, conseguir entender o que te leva, você vai ser um empreendedor. Porque quando você encontra o seu propósito, quando você encontra o seu propósito, você se torna um super-herói, porque você vai com toda a força naquele propósito, porque você encontrou. Né? Eu costumo ter uma estratégia que eu uso que é interessante. Quando eu tenho duas propostas assim, né, do que fazer, às vezes eu começo a pensar, meditar sobre elas. Uma delas tem um céu mais nublado e a outra tem um céu azul. Pode ser que essa aqui, essa do céu nublado parece que vai dar mais dinheiro, vai ser melhor, tal, mas ela está meio nublada. A outra é céu azul, é o seu coração falando. Então, se você seguir o seu coração, você vai empreender, você vai ser um grande empreendedor, você vai ter o seu sucesso, porque você vai ser a engrenagem encaixada no melhor lugar possível do universo. Gente, com esse vozeirão do Rodrigo José, a gente encerra mais um episódio de Tirar o Fôlego do Gestão Sem Gravata. O talk show onde o improviso é bem-vindo, o tom é sempre real e a pauta tem mais alma do que planilha. Hoje a gente dançou com o Brega, viajou no tempo, lembrou do Elvis, ouviu a trajetória desse artista que largou tudo para poder seguir o seu coração, palavra que ele até acabou de falar agora aqui no final. Então eu só tenho assim a agradecer. Obrigado, viu, Rodrigo José, por esse momento, por essas palavras, por tudo. Eu que agradeço o espaço, muito inteligente sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho. E eu aproveito para falar para o pessoal, meus queridos, me sigam nas redes sociais. Você pode falar assim, mas eu não gosto da sua música, mas eu estou tentando, há mais de 20 anos a gente está tentando fazer música para agradar vocês, né, para levar alegria para vocês. E você seguir a gente, acompanhar nosso trabalho é o nosso maior combustível. Você não tem ideia como você seguir a gente, você pode transformar completamente a nossa vida e incentivar mais ainda a gente levar alegria, música e amor para todo mundo, tá bom? Siga a gente, me dê essa moral, siga a gente. Obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus. Valeu, hein, Rodrigo? Obrigado mesmo. E se você curtiu esse papo inspirador, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, espalha por aí. Por quê? Porque conteúdo bom assim não pode ficar escondido. É igual fita demo na gaveta. Esse canal é para quem vive na luta, no sonho, no improviso, na persistência, como o Rodrigo comentou aqui. É para quem imprime verdade no que faz, seja com tinta, com nota ou com microfone. Valeu, equipe, valeu, Vitor, valeu, Adriano, vocês são a banda que toca esse show. Valeu, Brunão. Eu sou Marcelo Mello, direto aqui da Spaces,
E toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está aqui com histórias que emocionam, inspiram e sacodem a poeira. Porque aqui o microfone é aberto, a conversa é de verdade. E a gestão É sem gravata.